Oi, pessoal do sétimo ano, muito bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os imigrantes e sobre esses processos de imigração aqui no Brasil. O tema da aula é especificamente os imigrantes. Nós vamos abordar as questões das migrações internas e externas, antigas e atuais. Muito bem? Esse conteúdo ele tá como segmento dos povos que formaram a população brasileira, contando aí da diversidade da população brasileira, seguindo o que a gente já estudou na aula passada. Então eu começo aqui a partir da página 24. Olha que interessante essa atividade. Eu vou ampliar aqui um pouquinho para ficar com um visual melhor, mas vocês podem acompanhar também no livro de vocês. Os imigrantes, né? Aqui a gente tem um gráfico e aí a gente pega já começando da importância de você entender, interpretar, ler as informações que são contidas no gráfico, né? Aqui a gente fala que grande parte da população brasileira foi formada de pessoas vindas de outras partes. Se você for analisar um pouquinho, conversar com seus pais, com seus familiares, você vai observar que dentro das famílias, pode ser que até mesmo na sua, alguém tenha vindo de outro país, certo? No Brasil, a gente tem uns grupos principais de imigrantes, né? E que eles chegaram num determinado período específico. Como que você vai entender isso daqui? Olhando esse gráfico que tem e vai vendo para mim, tenta entender, interpretar o ano em que aconteceu e quais foram os grupos de estrangeiros que mais tiveram entrada aqui no Brasil. Aqui você vai ver que esse gráfico especificamente ele acontece do ano de 1884 até 1933. De acordo com o gráfico, em que período o deslocamento de estrangeiros para o Brasil foi maior? Em que período a gente teve uma entrada grande de estrangeiros? Você vai me dizer a partir das datas. As datas estão representadas com cores diferentes. E embaixo tem o nome dos países. Deixa eu ver se a gente amplia mais um pouquinho aqui. Olha só que legal. As datas, períodos aqui. E aqui o grupo de imigrantes, alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, sírios, e esse daqui representa um total, belezinha? De que países vinham os 3 maiores grupos no período? Então aqui você vai responder para mim qual foi o período e depois qual foi o país que mais trouxe, né? Os 3 países que mais tiveram grupo. Lógico que a gente vai acabar voltando, inclusive, daqui a pouco você vai ver, nos grupos principais que chegaram aqui no nosso país. A gente não vai falar tanto disso, senão vai acabar respondendo suas questões. Agora, para a gente entender um pouquinho da parte de migração, de imigrantes, pessoas que entram, pessoas que saem, primeiro de tudo a gente vai entender um pouquinho desse conceito. Você reparou que existem palavras que são similares aqui, né? A gente tem emigrantes e imigrantes, né? As pessoas que deixam o seu lugar de origem e vão para um outro país, elas são emigrantes. Quando elas chegam em um outro país, ou seja, pessoas vindas de fora, são imigrantes, né? O deslocamento das pessoas de um lugar para o outro, independe se ela está entrando ou saindo, ele é um processo chamado migração, sem a letrinha inicial, sem I e nem E, apenas migração, tá? Então, isso daqui eu acho que a gente, para entender um pouco melhor, o I ou E é uma questão que você consegue vincular com produtos que vêm de fora, né? Então, quando eu compro um produto que veio de outro país, a letrinha inicial dele é com I, né? Ele é um produto importado. E quando nós estamos mandando algo para fora, a gente está exportando. Então, quando uma pessoa sai do seu lugar de origem e vai para um outro país, ela está emigrando, né? Neste outro país, uma pessoa que chega de fora, ela é um imigrante. Maravilha. Aí, então, você tem aqui os tipos de imigração que acontecem dentro, né? 2 tipos de migração, né? Pode ser uma migração dentro do país ou uma migração fora do país, migração interna e externa, simples isso. Dentro do país ainda pode existir migrações que são
Dentro da mesma região, por exemplo, dentro da região sudeste, a pessoa que saiu do Rio e foi para São Paulo, ou saiu de Minas e foi para São Paulo, né? Então você tem essa migração intrarregional, dentro da mesma região. Mas você também tem a migração interregional, quer dizer que ela sai de uma região e vai para outra. Exemplo, nordestinos que vêm para São Paulo, né? Ou paulistas que vão para o Rio Grande do Sul. Então, ele saiu de uma região para outra. Ótimo. Com relação a conceitos de deslocamento populacional, esses são os conceitos principais. Agora a gente entra aqui nas migrações externas que aconteceram. Os principais fluxos que aconteceram de migração para o Brasil no período passado, né, do século XIX e século XX. Muitas pessoas acabavam entrando aqui no nosso país por conta de acontecimentos no seu país. Então, quando você não está satisfeito no lugar onde você mora, muitos acabam buscando melhores condições de vida em outro território. Algo que aconteceu no nosso passado, né, foi a entrada, como vocês estão vendo aqui, um fluxo de muitos imigrantes que vieram para trabalhar em fazendas, né? Eles vieram para o Brasil para trabalhar em fazenda porque o que estava acontecendo no país deles, né? Muitos deles estavam fugindo de conflitos e guerras no seu país de origem. Entre eles a gente vai citar um grupo dos italianos, né? Que durante esse período, para fugir das guerras mundiais, eles acabavam vindo para o nosso país trabalhar nas fazendas. Hoje, essas migrações externas, né? Ou seja, pessoas que estão vindo de fora do nosso país para cá, como tem ocorrido? Nos últimos anos, o Brasil vem recebendo um número alto de imigrantes. Por que isso? Dentro da América do Sul, nós somos um país de destaque, um país que tem índices de qualidade de vida melhor do que alguns dos nossos países vizinhos, né? Então a gente acaba recebendo um grupo grande de imigrantes. Entre eles, os grupos principais que acabam vindo para o Brasil são, primeiro colocado, haitianos, né? Principalmente depois do desastre que aconteceu com um terremoto no Haiti, a gente acabou recebendo um número muito grande de imigrantes. Recentemente, né, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente viu a crise na Venezuela, uma crise econômica e política que também acabou trazendo muitos imigrantes venezuelanos. Muitos deles entraram de maneira ilegal lá pela região norte do Brasil e estão sendo acolhidos aqui por nós. Também temos o grupo de bolivianos, colombianos e por aí vai, entre alguns aqui vizinhos nossos. Mas e o Brasil? Ele também manda muitos imigrantes? A gente está vendo agora que com toda essa questão do coronavírus, inclusive, né? Algumas pessoas que estão fora do Brasil, mas que são brasileiras, elas até tentaram voltar e tudo mais, né? Então, que país que mais tem grupos de imigrantes brasileiros, né? A gente tem em primeiro colocado aqui pelo gráfico, olha, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que tem o maior número de brasileiros vivendo fora do nosso país. Inclusive, até por isso lá tem o Brazilian Days, que é um festival que comemora a cultura brasileira e tudo mais, porque isso acaba entrando dentro da comunidade onde eles estão residindo, né? E a gente tem aqui as migrações internas no Brasil. Vamos falar do processo antigo e depois do processo atual, o que está acontecendo. Então, pensando dentro do Brasil, o que aconteceu é que as migrações internas aqui, em especial entre os anos de 1950 e 1990, o principal deslocamento que tinha no Brasil era de nordestinos para o sudeste. A gente pega esse período especificamente que o que aconteceu foi um conceito chamado êxodo rural. Êxodo, a palavra significa saída, e rural é campo, certo?
Então esse foi um movimento migratório das pessoas que moravam no campo e migraram para cidades. O Brasil deixou de ser um país predominantemente rural para passar a ser um país urbano. Isso daí estava completamente ligado e vinculado com a formação da implantação de indústrias no Brasil. Então, o processo de indústria e o processo de urbanização no nosso país, ele foi algo que aconteceu ao mesmo tempo, né? E, em especial, onde que isso estava acontecendo? As primeiras indústrias, elas começaram a se localizar principalmente nesse eixo entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Essa área aqui bastante conhecida por nós, que é o Vale do Paraíba, também recebeu um número grande de indústrias. Isso daí é um assunto que a gente vai voltar a trabalhar, se eu não me engano, já no próximo bimestre, né? Já tem isso no livro 4, tá bom? Mas esse processo de êxodo rural fez com que, para a construção da cidade, para também incorporar muitos trabalhadores dentro da indústria que precisava de bastante mão de obra, muitas pessoas saíram do campo para vir para a cidade. E muitas pessoas também para trabalhar na construção civil, que quer dizer o quê? Construir mesmo a cidade de São Paulo, cidade do Rio, que estava crescendo, novas moradias, prédios, viadutos e etc. Muitas pessoas vieram de outra região, que foi a região nordeste do Brasil. Então, a gente tem, nesse período entre 1950 e 1990, um maior fluxo de pessoas que vieram do Nordeste para o Sudeste, tá? E hoje, como é que isso está acontecendo, né? Aqui ainda tem mais um outro conceito falando um pouquinho de que muitos nordestinos também, né? Eles ajudaram na construção de Brasília, né? A gente vai voltar a falar disso quando a gente estiver estudando a região centro-oeste em especial, né? Mas a construção de Brasília também, que foi um projeto pensado e planejado, mas que precisava de uma mão de obra enorme para construir a cidade. E muitos deles também vieram do Nordeste, né? Mas num número menor do que o que aconteceu entre as décadas de 1950 e 1990. O que aconteceu a partir de 1990? O que vem mudando dentro dessa migração brasileira? O que vem mudando é que hoje nós temos esse termo que está escrito aqui em negrito no livro de vocês. Hoje a gente tem a migração de retorno. Significa que as pessoas estão voltando para casa, né? Lembra daquele programinha do Gugu, De Volta para Minha Terra? Pois é mais ou menos isso daí. Olha aqui pelo mapa que você vê, né? Aqui a gente tem os períodos em que as pessoas saíram, um período de deslocamento, a espessura da seta vai mostrando pra gente a intensidade do fluxo, né? Se era um número maior ou menor. Esse daqui é um mapa bastante visual, né? Lógico que na dúvida você vem e consulta aqui. Mas o que você tem esse período aqui de 2005 a 2010, a gente vai começar a ter uma migração de retorno. Muitas pessoas que vieram, né, na época da criação das cidades, na época do aumento da industrialização aqui na região sudeste, hoje elas não estão conseguindo também ser incorporadas dentro desse trabalho industrial. Muitas acabam vivendo na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, nessas cidades grandes, em condições precárias, né? Não tem moradia, acabam formando favelas, e isso daí muitas vezes faz com que as pessoas tenham o desejo de voltar para a sua região. Isso porque, de um outro lado, quando a gente for estudar região por região, você vai perceber que algumas regiões do Brasil estão melhorando as condições de vida, né? E que, um outro processo também, as indústrias no Brasil também já estão se desconcentrando. É um processo que a gente vai ver chamado desconcentração industrial. Elas estão saindo daqui dessa região do Sudeste, porque aqui já está muito saturado, o preço dos terrenos já está muito caro, tem muitos impostos, o salário dos trabalhadores acaba sendo mais alto, então elas estão indo para outras cidades. Quando a indústria vai para outra cidade, também tende a levar consigo
um número de migrantes, de pessoas que acabam indo atrás desse trabalho, dessas melhores condições de vida em outras regiões. Então, desde os anos de 1990 para cá, a gente tem observado essa migração, que é a migração de retorno, né? Além disso, que outros tipos de migrações que podem ser observados, né? A gente tem aqui a migração sazonal. Sazonal significa temporária. O que é essa temporária? Significa que é por um determinado período curto. Geralmente, essas migrações sazonais, elas acontecem em períodos de colheita, porque o campo ainda continua produzindo bastante, graças a Deus, né? Senão nós não teríamos aí toda a matéria-prima e alimentos que a gente precisa. Mas alguns desses trabalhos no campo, eles são temporários, eles acabam precisando de uma demanda maior só na época de colheita. E aí nessa época de colheita, muitos trabalhadores vão para o campo, trabalham ali naquele período dentro da colheita e depois voltam para as suas regiões de origem, certo? Muito bem, esse daqui é o conteúdo e o comentário dessa aula de hoje sobre as migrações do Brasil, né? Antigas e atuais. Migrações internas e externas sendo separadas entre as antigas e atuais. Espero que tenha esclarecido e ajudado aí. Muito bem, bora fazer os exercícios. Beijos!